Que bom! Graças a Deus estamos juntos novamente em mais um dia nesta maravilhosa Web Rádio Mãe do Socorro. Que bom, felizes estamos nós, viu? Por estarmos juntos. Que alegria! Esta quinta-feira, onde nós sempre nos dedicamos à palavra de Deus, ao caminho do bom pastor, daquele que dá a vida pelas suas ovelhas, daquele que nós temos que seguir, com aquele amor, com aquele carinho. Eu fico muito feliz em estar aqui com você na Web Rádio, viu? Nós vamos nos evangelizando. Eu me evangelizo, você se evangeliza. Por isso iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha, hoje é interessante. Eu saí de casa já com o gostinho na boca de falar deste amor que Deus revela a nós no nosso coração. Por isso, eu trouxe um tema que é um tema de essencial importância na nossa vida, sobre humildade. Falar sobre humildade. Olha que coisa maravilhosa. Eu busquei no dicionário a humildade. O que é que quer dizer a humildade ao nosso coração, o coração do cristão? Veja, uma virtude que caracteriza pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou a algo, referências ao respeito com os superiores, acatamento, diferença de submissão. Então, está lá no dicionário, onde nós vamos pesquisando e vamos achando que nós pensamos que humildade é só dizer, não, eu estou quietinho, estou de cabeça torta, estou realmente convertido, mas humildade é tanta coisa. Ser humilde, em primeiro lugar, é amar. Olha que muitas vezes a gente pensa que ser humilde é não ter luxo demasiado, não ter aquele brilho. Sou uma pessoa que não busco ter grandes coisas, sou simples. Não, ser simples, ser humilde, é você ter o coração puro, ter o coração limpo, viver na condição de uma virtude que consiste em reconhecer as próprias limitações, agir em conformidade, sem pretensões ou arrogância. Olha, que a humildade vai mudando um pouco do que o dicionário vai nos mostrando, porque nós somos humildes, porque Deus nos pede que sejamos humildes. Seja simples como o próprio Cristo veio, viveu no meio de nós, está no meio de nós, em corpo, alma e sangue e divindade. Simples, nos mostrando como viver essa simplicidade. Pois sem arrogância, com a capacidade de aceitar o outro como a si mesmo. E ter atitudes de um bom cristão. Não fazer comparações de julgamento, mas comparações de amor. Definição e aspectos da humildade. A palavra, às vezes eu misturo um pouco, porque a palavra é difícil de dizer, mas é fácil de resolver. É só abrir o seu coração para Deus. É a qualidade de quem não se considera superior a nada, mas reconhece suas próprias fraquezas e suas limitações. Veja como ser humilde é decente, é gostoso, é fácil de caminhar com a humildade, mas tem que ter personalidade. Tem que ter a certeza de que Deus sempre está à nossa frente. Implica reconhecer os próprios erros. É que é a dificuldade, né? Muitas vezes a gente só pensa em ver os erros dos outros, em julgar. E os nossos próprios erros? E as nossas limitações? Temos, para ser humildes, que ser limitados, de sermos realmente conscientes que somos fracos, que precisamos de não esconder as coisas, mas de viver com as coisas bem, demasiada, com personalidade e aprender com todos a ser humilde. Todo mundo tem um pouco de humildade.
E precisamos aprender com a humildade e ser humilde para que os outros aprendam também conosco. A humildade associada à modéstia, à simplicidade e à ausência de vaidade. Não precisamos ostentar nada. Precisamos de ser capacitados por Deus. E aí, através disso, nós ganhamos a especial relação da figura de homem e do divino. Temos que ter experiências, buscar a experiência que é o oposto da arrogância. E talvez, muitas vezes a gente não pensa, mas somos orgulhosos. Então deixamos o orgulho de lado. Vamos ter atitude de viver bem. Nesse contexto de ser humilde, associar os sentimentos. Não somos superiores a ninguém, nem também somos inferiores. Somos iguais. Deus nos quer com a essência e com a virtude de Deus, do amor verdadeiro. Independente, no nosso ponto de vista, nós temos a virtude fundamental e essencial, que é aproximar-se do divino, aproximar-se do próprio Deus, praticar o dia a dia, a oração, reconhecer suas próprias limitações, ser aquele que ajuda os outros nas suas necessidades e ter o respeito e consideração ao seu irmão. Olha, seu irmão é um anticristo, é um outro Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, na hora de pedir perdão, nós vamos, né, com certeza, pedir perdão. E na hora de dar o perdão? Cadê a humildade? Temos que ser aqueles, porque se você não dá o perdão, Deus diz que se não dá o perdão, está lá no Evangelho, tampouco Ele dará o perdão para nós. Então, meu irmão, minha irmã, para ser humilde, nós temos que reconhecer que somos pequenos, somos um nada diante de Deus. E Ele nos tem como filhos amados. Conhece a cada um pelo nome. Ele sabe, nos considera, nos dá qualidade, nos dá liderança, nos permite que ouçam uns aos outros e aceite todos com a confiança da virtude de contribuir, de crescer no sentimento não só pessoal, mas no sentimento de amor se relacionando entre pessoas para a construção de uma sociedade justa e de uma sociedade igualitária. Se sou humilde, o outro vai copiar a minha caminhada de humildade. Olha, na Bíblia, a humildade é fundamental para a nossa fé. Verdadeira, fé verdadeira, com relação entre o homem e Deus, entre nós e os outros, e entre toda a sociedade e os limites da fé, que é baseado todo no Evangelho, no amor de Deus, sem superioridade. Reconhecer a própria fragilidade e a necessidade de ser igual aos outros no caminho para com Deus. Ninguém é superior a ninguém. Em vez da gente buscar se exaltar, nós temos que buscar ser pequenos. Faça-se pequeno, porque aí você se faz grande. Ela nos ensina que é um requisito para se aproximar de Deus, pois Ele resiste aos orgulhosos e dá graças aos humildes. Está lá em Tiago 4:6. Por isso, meu irmão e minha irmã, nos preparemos o nosso coração para esta caminhada de paz, de amor, de harmonia, de fé e de esperança. Por isso, eu te peço, de todo o coração, procuramos ser cada vez mais libertos de orgulho, libertos de problema, mas vivenciamos a graça de ser cada vez mais próximo de Deus, ser mais íntimo a Deus. Por isso, seja humilde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que quinta-feira maravilhosa, doce como mel. Por quê? Porque estamos debruçados na palavra de Deus, escutando Ele falar. Deus está falando ao teu ouvido, meu irmão e minha irmã. E quando Ele fala ao teu ouvido, Ele fala ao teu coração. Hoje a primeira leitura, da liturgia de hoje, ela é do Atos dos Apóstolos.
é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 13 a 25. Extensa, viu? Muito extensa. Eu vou só dar uma pinceladazinha, porque era muito extensa. Vou ler a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Pergé da Panfilha. João deixou-o e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Pergé, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entretanto, na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braços poderosos, e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos, aproximadamente, depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que esta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, ela é bastante extensa, mas ela nos diz tudo. Ela nos fala de toda a caminhada do livro do Gênesis, praticamente. Ela nos fala da terra prometida, de quando Deus tirou o povo do Egito, levou para Canaã, a travessia do deserto. Ele fala até dos juízes, dos reis, até Davi, onde é a descendência do próprio Jesus. Olha que como é isso. Vou parar por aí, porque se eu for falar, hoje eu estou realmente com a vontade de falar a noite toda, mas calma, vamos deixar para a próxima. Eu vou agora já para o Salmo, que o Salmo também ele é maravilhoso, esse Salmo de hoje, é o Salmo 88. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser sua força. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por seu nome crescerão. Ele então me invocará. O Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Veja, o Salmo, se começar a pegar cada versículo dele e destrinchar, dá para fazer um aprofundamento bem extenso. Veja que
Deus fala com Davi, ele fala da descendência, explicando exatamente todo o caminhar da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Ele nos fala claramente tudo o que ele fez, a bondade que ele fez, tudo que o povo pedia, ele dava, ajudou o povo a sair do Egito, o seu povo, né? Deu a terra prometida, a terra de Canaã, e levou ele no deserto, lá deu as tábuas da lei, deu alimentação, chuva na hora certa, sol, enfim, Deus fez todo o caminhar do seu povo, como ele está fazendo essa continuidade, que é a descendência do povo de Deus, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. Por isso, meu irmão e minha irmã, também não vou me estender no Salmo hoje não. Está muito bom, o Salmo é muito importante na nossa vida. Leia em casa, pega esse Salmo de hoje, dá uma lida, faz uma reflexão, uma Lexio Divina, que ele é maravilhoso, excelente para o nosso entender, como entender a descendência de Jesus, os antepassados nossos, para mostrar que devemos caminhar sempre com este amor de Deus, com essa certeza de que Jesus nos ama, que o Pai nos ama, e nós somos aqueles que somos teu povo e o teu rebanho, e que vamos caminhar nesta vida de dignidade, de amor, com paciência, com humildade, primeiro, de que tudo não esqueça, a humildade é quem vai nos fazer realmente viver esta fé infinita e definitiva. Pois bem, meus irmãos, o evangelho de hoje é João 13, 16, 20. Este evangelho, ele é rico, maravilhoso. Ele nos deixa sempre o gostinho de quero mais. Por isso vamos direto ao evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, restou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glórias a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Se sabeis isto e o puseste em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, veja como é que o Evangelho ele nos mostra essa realidade. Tá? Lembrei aqui da Quinta-feira Santa, do lava-pés, onde Jesus cinge os rins, coloca a toalha e lava os pés dos discípulos, para mostrar que todos nós devemos ser pequenos. Olha a humildade aí. Pequenos, simples, e fazer para os outros, fazer com os outros aquilo que quer que os outros façam conosco. Ter o carinho, ter a afeição, ser simples. Ele ainda diz bem assim: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor. O servo tem que caminhar com o seu senhor. O servo, ele é aquele que pratica verdadeiramente a graça de estar junto do seu senhor. Respeitar, obedecer. Então ele está falando aqui de nós, servos dele como pai, que nós devemos ser humildes e verdadeiros e seguir esta caminhada desse serviço, de servir aos outros. Como ele fala, lava pés, servir uns aos outros. Agora eu fiz, agora faça vocês também. Então, meu irmão, minha irmã, você está fazendo a limpeza do seu coração? Você está lavando realmente com a certeza de que Jesus está com você? Lavando o seu
seu íntimo, varrendo, limpando, deixando purificado, para que Deus penetre. A sua casa está para ser morada verdadeira do Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Seu corpo é a casa de Deus. E Ele quer fazer morada. Abra seu coração, meu irmão. Ele ainda diz assim, eu conheço aqueles que escolhi. Então Ele conhece a você, e você é escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus, Ele conhece pelo nome, Ele sabe, Ele só permitiu que nós nascêssemos por um milagre. Ele nos dá o milagre de viver todos os dias a nossa vida. Ele ainda diz mais, é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Tudo que está escrito na Escritura. E ele ainda diz, aquele que come o meu pão, levantou-se contra mim. Ele está falando aí, ele está na última ceia, por isso que ele falou no início do lava-pés. Porque ele está falando aqui do momento em que ele faz a transubstanciação, em que ele se dá como o pão como corpo e o vinho como sangue. E ele sabe, ele está falando aqui daquele que vai o trair, aquele onde dá o pão molhado e que ele entrega a Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é isso que Deus quer que aconteça na nossa vida, que sejamos realmente fortes e que creiamos que Ele é o próprio Deus. Ele disse assim, creais que eu sou. Então, Ele é parte da Santíssima Trindade, Ele é Deus. E se Ele é, nós devemos seguir. Ele diz que se recebe aquele que me envia, quer dizer, se recebe a Deus. Se recebe a Deus que é Jesus. Se recebe aquele que é enviado, recebe também o Pai. Se recebe a mim, a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se nós estivermos com Deus, estamos com o Pai, estamos com Jesus, estamos com a Santíssima Trindade. Estamos vivendo e caminhando realmente em busca da salvação. Por isso, você, meu irmão, minha irmã, nesta hora que devemos realmente ter essa certeza da conversão. Convencer o coração e viver verdadeiramente para ajudar os outros, lavar os pés, servir, sentir a necessidade de viver em caminho do pão da vida. E Jesus sempre diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele, na transubstanciação, pão da vida, em corpo, alma, sangue e divindade. Meu irmão, minha irmã, não deixe de frequentar a Santa Missa, não deixe de escutar o Evangelho, não deixe de caminhar em busca dessa salvação. Por isso, não somos convidados, somos intimados a adorar verdadeiramente o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que dê essa bênção sobre todos que estão nos assistindo, sobre todas as famílias. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Deus abençoe.